Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e esse aqui é o Luciano de Abreu Guia de Turismo, tá galera? Não esquece de deixar já o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá galera? E tudo isso, galera, vocês têm que ajudar nós a chegar a 1000 inscritos, beleza galera? Então, hoje a gente tá fazendo mais um vídeo na quinta, tá galera? E, galera, agora é o nosso segundo vídeo na quinta. A gente vai falar sobre a revisão de história. Não é sobre a revisão de geografia do quarto não, galera. É a revisão de história do quinto ano. Hoje a gente vai falar sobre alguns acontecimentos da história do Brasil. A chegada dos portugueses às terras hoje chamadas Brasil foi em 1500. Início da colonização do Brasil. Foi em 1530. Eu falo, você fala a data. Início da exploração do trabalho dos africanos escravizados. 1538. Mudança da família real e da corte portuguesa para o Brasil. 1808. Declaração da independência política do Brasil em relação a Portugal. 1822. E promulgação da primeira Constituição do Brasil. E é em 1824. Galera, agora a gente vai discutir um pouco sobre isso daí. Essas datas. A gente vai discutir um pouco sobre essas datas. Bom, vamos pegar lá do início da chegada das primeiras caravelas que chegaram lá na Bahia, perto de Porto Seguro, no sul da Bahia. Espera um pouco. Galera, hoje eu só vou dar uma parada e eu já volto, tá galera? Enquanto isso a gente continua trocando uma ideia. Enquanto isso, o Luciano de Abreu Guia de Turismo, ele continua falando, tá galera? Ele vai lá no banheiro. Bom, pessoal, em 1500, que é quando tudo começou. Alguns livros que eu já li dizem que antes disso já tiveram por aqui chineses, mas isso é uma parte da história que não interessa nesse momento. Mas vamos falar sobre a chegada dos portugueses. A história diz que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal acompanhado pelos jesuítas, porque a ideia era o seguinte, era usar o conhecimento de Pedro Álvares Cabral para levar a Igreja Católica para o mundo galera, novo. Voltei, galera. Para, de volta ao vídeo. Para outros lugares fora da Europa. E alguns livros a gente aprende que Cabral estava indo em caminho das Índias e quando chegou aqui no Brasil, na nossa área, acabou descobrindo um lugar que não estava nos planos dele. Tanto é que diz a história que os nossos índios são chamados de índios porque Pedro Álvares Cabral estava indo para a Índia. Então, quando ele chegou na Bahia, naquela região, ele achou que tinha chegado na Índia. Por isso, ele batizou nossos índios, nossos nativos, de índios. Mas, na verdade, esse nome veio por causa que ele tinha, nas suas ideias, que ele tinha chegado na Índia. Isso aconteceu em 1500. Mas daí, ele não iniciou a colonização. Ele voltou para Portugal uma caravela comandada por uma pessoa de confiança dele, avisando das novas descobertas. Aí, em 1530, então iniciou o início da colonização do Brasil. Já em 1538, iniciou o trabalho escravo. Essa é uma parte da história, não é só do Brasil, isso aconteceu em vários lugares do mundo. Eu vou te falar uma coisa pra vocês. A história dos escravos, galera, é muito triste. Porque eles
o próprio nome já diz, escravos, né? Então, graças a Deus, e hoje dizem que existe outro tipo de escravo, mas é uma escravidão bem diferente dessa. São lugares, tipo, lugares no meio da mata, que eles colocam pessoas lá para cortar mata ou para fazer alguma coisa, e aquelas pessoas acabam vivendo em lugares subhumanos, sem condições. Então isso também é um tipo de escravidão. Mas vamos voltar aqui para o início do trabalho de escravo no Brasil, que aconteceu em 1538. Então, esses escravos vinham da África, né? Como que eles eram capturados, já comentei em um dos vídeos, que muitos deles eram capturados por inimigos. Então eles tinham inimigos, guerras entre aldeias, entre tribos, né? Então eles capturavam o inimigo e para desaparecer com aquele inimigo, eles aproveitavam para vender para aqueles que tinham interesse, para usar essas pessoas como escravos. Então eles eram vendidos e vinham para o Brasil, não é? Então nessa parte a gente tem... junto com os escravos, eu gosto, que eu sou guia de turismo também, então eu gosto... é guia de turismo, e quando uma pessoa quer viajar, ele leva para viajar, galera. Mas agora, por enquanto, que a gente está na quarentena, ele não está... Não estou trabalhando, eu estou aqui realmente em quarentena. Eu e o meu filho Felipe e a minha esposa. Então, o turismo parou. É um setor que, eu acho que o setor que foi mais afetado da nossa economia, acho que foi o turismo, porque parou totalmente. Bom, então, eu gosto, quando eu falo da escravidão, eu procuro ver também o que foi deixado para nós. Porque esses escravos, eles eram pessoas normais, como a gente, só que falavam de vinho da África, de regiões diferentes, e eram escravos. Mas hoje, nós temos muita coisa que foi deixada por eles, desde a alimentação, no nosso dicionário, existem muitas palavras da língua portuguesa que foram trazidas pelos escravos. Nós temos a alimentação, a comida, nós temos na dança, nós temos a capoeira. Então tem muita coisa positiva que os escravos trouxeram para o Brasil. Bom, pode falar. Não, aí pode continuar. Tá bom. Aí, uma parte que eu acho muito interessante também a gente contar, que é a chegada da família real e da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Essa é uma parte muito interessante. Antes de a gente começar a falar sobre a chegada da família portuguesa ao Brasil, a gente tem que perguntar... família real portuguesa. E tem que perguntar por que eles vieram para o Brasil. Bom, durante os meus passeios, eu exploro um pouco esse lado, porque tudo começa com Napoleão. Napoleão, que era o imperador da França na época, ele queria tomar a Europa. E Portugal era um lugar que era fatal para eles, era importante para a política deles. Então, o que aconteceu? A família real achou o seguinte: se Napoleão tomasse Portugal e prendesse a família real e a corte, o que ia acontecer? Tudo que era de Portugal ia pertencer à França, a Napoleão. Então o que aconteceu? Eles fugiram, a família real veio fugida para o Brasil, ela veio escoltada pelos navios ingleses. Que o nome é navio negreiro. Não, navio negreiros era dos escravos. Esses navios ingleses que escoltaram a corte portuguesa e a família real, eles pediram em troca uma coisa. Falaram, tudo bem, nós vamos escoltá-los para protegê-los de Napoleão, mas só que quero uma coisa: eu quero que vocês abram os portos brasileiros para os navios ingleses. Lembra que eu contei para vocês que houve uma época que os ingleses queriam acabar com a escravidão porque queria que essas pessoas faturassem dinheiro para consumir produtos ingleses? Então foi isso. Então, até então,
só podia atracar no Brasil navios portugueses ou navios autorizados por eles. Então, os ingleses viram uma grande oportunidade para eles chegarem na nossa área, na nossa região. E foi assim, a família real veio, e foi um momento muito interessante, que tem uma parte da história que eu vou contar para vocês. A parte diz o seguinte: na viagem, quando veio a família real para o Brasil, era uma viagem longa, não era uma viagem assim de 2, 3 dias, era uma viagem de meses. E quando eles chegaram, durante a viagem, as mulheres pegaram piolho. Acredita? Aquelas mulheres com aquele cabelão cheio de piolho, o que elas fizeram para combater o piolho? Cortaram o cabelo bem curtinho. Então, quando chegaram no Brasil, aquelas mulheres que viviam aqui, quando viram as pessoas que vieram de Portugal, que para eles, para o brasileiro que vivia aqui, Portugal era o êxtase, era o lado mais rico do mundo, né? E como era? Portugal naquela época era o que é Estados Unidos, era um país muito produtivo e eram os grandes navegadores, né? Os portugueses. Então, o que aconteceu? As mulheres acharam que aquilo era moda, o cabelo bem curtinho, e começaram a cortar o cabelo curtinho também no Brasil. Mas mal sabiam elas que aquilo ali elas fizeram por causa do piolho. Bom, mas continuando. Então, a família real veio para o Brasil. Com isso, vieram centenas de pessoas, pessoal. Eu já parece que até milhares. Eu sei que foram para o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro existem inúmeras construções, palácios, muita influência em tudo, o Jardim Botânico, tem muita coisa que foi deixada, que foi deixada daquela época da família real, porque eles transformaram a nossa cultura, porque nós éramos um país aqui, a gente vivia no meio dos índios, na floresta. Então, com a chegada deles, trouxeram artistas, pintores, pessoas ligadas à arte, empresários. Então, vieram todo tipo de gente. E isso ajudou o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, a alavancar a cultura e a economia local. Então, eles ficaram aqui durante um bom tempo. E uma coisa muito interessante foi que Napoleão não invadiu Portugal. Então, a família real resolveu voltar para Portugal. Então deixaram aqui Dom Pedro, né? Foi assim que a família real volta para Portugal e fica aqui Dom Pedro. E já vamos falar agora um pouquinho da Declaração da Independência do Brasil. Que ano foi? Foi em 1822. 1822. Então você vê que da chegada dos portugueses em Brasil em 1500 até a nossa independência foram 322 anos. Galera, né? a gente tem isso aí, a gente já falou um vídeo sobre isso daí, que foram 322 anos. E galera, isso aí, galera, é revisão de 4º ano, mas no 5º ano vocês voltam a relembrar isso aí. A ideia eu não sou professor, eu estou aqui como pai do Felipe. A gente criou esses vídeos para poder descontrair, passar a quarentena, e está sendo muito interessante porque eu estou curtindo também, o Felipe, e você quer saber? Essas histórias eu conto para os turistas. Tem gente que me paga muito bem para ouvir essas histórias, porque tem gente que não conhece. Para vocês terem uma ideia, até hoje tem gente que não consegue ver o Brasil como uma potência. Acha que aqui tem índio para tudo que tem canto, que tem macaco nas ruas, isso e aquilo. Dá para acreditar, pessoal? Isso acontece. Então, cabe eu, como guia de turismo, mostrar, vender o nosso estado, a nossa cidade, que é a minha especialidade. Eu já fui guia no Nordeste, já fui guia de excursão, e agora eu sou guia regional, que é o guia local.
Então, essas histórias que nós estamos contando aqui, eu conto para os turistas, né? Os turistas que vêm de fora. Agora a gente vai falar sobre a última coisa, que é Promoção da primeira Constituição. Que foi em 1824. Essa parte já é um pouquinho mais longa. Eu só queria terminar a parte da independência e a independência do Brasil foi um momento importante para a gente e também para Dom Pedro, porque ele era para voltar para Portugal. E ele pensou o seguinte: se eu volto para Portugal, eu vou ser apenas mais uma pessoa. Então ele resolve ficar. Ele ficando, ele achou o melhor, por pressão de produtores, de pessoas importantes da época, ele foi incentivado a declarar a independência. Por quê? Um dos motivos é porque o Brasil estava cansado de entregar nossas riquezas, que tudo que era produzido aqui era entregue para Portugal. Eles levavam e nós ficávamos com uma pequena percentagem de tudo isso. Então, um dos motivos que aconteceu foi isso. Foi aí que ele foi forçado a declarar independência. Bom, é isso. Depois a gente continua com os outros assuntos. E é isso, galera. Chegou ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? A gente fez esse vídeo com muito carinho pra vocês, tá, galera? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá, galera? E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!